Fala, meus amigos do canal do Medeiros, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no YouTube pra gente falar sobre o nosso glorioso, sobre o nosso Botafogo. Primeiro, já deixa eu explicar a vocês aqui por que não teve o nosso programa de hoje, né? Você que já tinha anotado aí na agendinha que todo o dia, segunda a sexta, às 18 horas, tem programa aqui no YouTube do canal do Medeiros, né? A nossa live de 6 da noite até às 7 da noite. Não tivemos hoje, porque vocês já devem estar percebendo, né? O cenário aqui tá diferente, né? A parede que era azul ficou preta, né? Cor do glorioso, né? O preto e o branco. Então, a gente fez algumas mudanças aqui, não está pronto ainda, tem mais algumas coisas chegando ao longo dessa semana, mas aí eu também não vou ficar, né, uma semana sem fazer vídeo, sem fazer live. Eu precisava que pelo menos a tinta da parede secasse, né, ficasse tudo ok para eu poder fazer um vídeo para vocês aqui. Então agora ela já está seca, né? O resto é acabamento e aí a gente vai colocando algumas coisas aqui em cima. Depois eu vou botar algumas coisas aqui no cenário também a mais aqui para ficar legal, enfim. Mas o importante agora é que aos pouquinhos a gente vai voltando a fazer os nossos vídeos e nossas lives. Esse vídeo aqui eu vou falar sobre o Bastos e também vou falar sobre o time do Botafogo que vai jogar amanhã contra o Carabobo pela Libertadores. E também vamos fazer o seguinte aqui. Amanhã não será às 18 horas a nossa live. Por quê, Medeiros? O jogo é às 19, né? O jogo no estádio Newton Santos, na Libertadores. Então amanhã a nossa live será 1h da tarde, beleza? Live pré-jogo pra gente aquecer aí o confronto entre Botafogo e Carabobo pela Libertadores da América. O Botafogo tentando aí sua primeira vitória na competição, na Libertadores, para, né, começar a colar ali na primeira posição, né, do Grupo A. Né, o Botafogo de olho no bicampeonato da Libertadores, é o atual campeão da competição. Nós vamos falar tudo sobre esse jogo amanhã na nossa live, 1h da tarde, tá? O convite está feito, anota aí na agendinha e vamos para cima. Vamos falar então sobre o Bastos, né? Hoje teve uma notícia mais cedo, inclusive até do Thiago Franklin, lá no Instagram e também no YouTube, falando que o Bastos, né, teve uma atualização aí na questão do Bastos, né? O Bastos, zagueiro que está fora de combate aí já tem um tempo, né? Desde o Carioca que o Bastos, naquele jogo que foi no Moça Bonita, jogo contra o Nova Iguaçu, o Bastos se machucou ali com 10 minutos em campo. Desde então o Bastos não conseguiu voltar a jogar no Botafogo. E o problema do Bastos se agravou, cara. E o Botafogo foi obrigado até a soltar uma nota oficial, tá? Para explicar aí, fazer um boletim, digamos assim, para explicar essa questão do Bastos. Vamos lá, então, colocar aí na tela para vocês essa nota oficial do Botafogo. Boa noite. Em processo de recuperação da pancada sofrida no joelho esquerdo no Campeonato Carioca, o atleta Bastos iniciou o tratamento conservador, visando o seu retorno gradativo aos gramados. Na semana da sua volta programada, o zagueiro foi submetido a novos exames que indicaram a necessidade da manutenção do tratamento para desempenho do seu futebol em plena performance. O departamento médico está acompanhando o caso e dando todo o suporte ao defensor nessa recuperação. Em caso de atualizações do quadro, haverá novos boletins informativos. Então, o Thiago Franklin até depois retificou a informação. Primeiro ele tinha falado que o Bastos ia passar por cirurgia e tal. Depois ele retificou, fez um novo vídeo, falou que o Botafogo estava avaliando que a cirurgia não era certa. E de fato o Botafogo aqui diz que cirurgia não vai acontecer, né? Não falou nada de cirurgia aqui nessa nota oficial. Falou que segue ainda o cronograma aí gradativo de retorno, né? Depois de novos exames. Viu a necessidade do Bastos continuar ainda um pouco mais no departamento médico para não antecipar aí uma volta do Bastos e ele se machucar de novo, né? Eu até concordo com isso e espaço para o Jair, cara. O Jair tá jogando muita bola. Nesses 2 primeiros jogos do Campeonato Brasileiro, o Jair tá com números ótimos, né? É o jogador com a nota mais alta do SofaScore, inclusive, de zagueiro. Né? Fez uma baita partida contra o Juventude, já tinha feito uma baita partida contra o Palmeiras também. Então, chance para o garoto. Jair e Botafogo investiu bastante nele, já está tendo as primeiras oportunidades.
né? E a gente aguarda o Bastos voltar, o Bastos, que é o zagueiro titular do Botafogo, aguarda ele voltar em plenas condições. Eu concordo muito com isso, nada de apressar a volta do jogador. O jogador está machucado, ele precisa estar 100% para voltar. Não tem necessidade disso, de atropelar o procedimento. Volta com calma, o Bastos, quando tiver 100%, né, vai ter a chance dele novamente. Enquanto isso, o Jair está dando conta do recado, sim. Beleza? Vamos falar então sobre o jogo de amanhã, aproveitar que a gente já está falando do Jair, né? O Renato Paiva fez o seu último treinamento no dia de hoje, visando a preparação para o jogo de amanhã contra o Carabobo, às 19 horas no estádio Newton Santos. E muitos dos pedidos da torcida do Botafogo, né, podem acontecer nesse jogo desta terça-feira. É que o Santiago Rodrigues, informação do Globoesporte.com, o Santiago Rodrigues foi testado como titular na vaga do Patrick de Paula, do PK. Tá? A torcida do Botafogo já estava querendo que isso acontecesse realmente, né? A torcida pedindo, querendo ver, né, esse trio, digamos assim, né? O Santiago Rodrigues, Savarino e o Arthur. Né? Esse trio formando o meio-campo, não o PK. A torcida do Botafogo vinha pedindo isso. O Renato Paiva acabou na coletiva, né, após o jogo contra o Juventude, defendendo o Patrick de Paula, dando moral para ele, mas agora, para esse jogo, né, provavelmente a gente já deve ter aí uma mudança no time com o Santiago Rodrigues iniciando a partida. No ataque, Igor Jesus está fora devido à expulsão dele contra a Universidade de Chile. Né? Ele que fez gol contra a Juventude, voltou a balançar as redes. O nosso artilheiro, Igor Jesus, vai dar lugar ao Mastriani. Mastriani deve aí jogar como titular amanhã contra o Carabobo nesse jogo da Libertadores. A única dúvida que existe neste momento é a lateral direita. O Vitinho, né, é um jogador que tem a confiança do Renato Paiva, é um jogador que defensivamente dificilmente você vai ver o Vitinho cometendo erros. É um jogador realmente que é muito seguro na parte defensiva, mas na parte ofensiva o Vitinho ainda carece de alguma evolução, principalmente quando a gente fala de assistências, de gols, né, de um lateral que chegue com facilidade ali na grande área do adversário. Não acho que o Vitinho esteja jogando mal, acho que o Vitinho está bem, mas o Ponte entrou voando na última partida contra o Juventude, né, fazendo gol e mudou o jogo um pouco. Né? Um dos motivos que o Botafogo jogou mais no segundo tempo se chama Matheus Ponte. Entrou realmente muito bem. E existe essa dúvida. Quando alguém entra bem dessa forma, né, existe a dúvida amanhã. A gente não sabe se o Matheus Ponte inicia a partida como titular, mas a gente sabe que os dois vão acabar jogando. Mesmo que o Matheus Ponte fique na reserva, no segundo tempo, provavelmente o Renato Paiva vai tentar colocar de novo ele para ver se ele joga da mesma maneira que ele jogou contra o Juventude. Se ele começar como titular, pode ser também que o Vitinho entre no segundo tempo, para dar uma consistência também ali na lateral direita. Então o bom de ter elenco é isso. Né? O Botafogo está aí com essa dúvida, essa dor de cabeça boa para o treinador aí, se ele coloca amanhã o Matheus Ponte ou se ele coloca o Vitinho. Tem muita gente pedindo o Matheus Ponte até para dar moral pro garoto, né? O garoto que entrou realmente muito bem contra a equipe do Juventude, tá bom? Essas são as informações de hoje, beleza? Amanhã você tem um encontro marcado comigo aqui no YouTube, live pré-jogo de Botafogo e Carabobo pela Libertadores da América, às 13 horas, 1h da tarde. Te espero amanhã.